Olá, estimadas, olá, estimados, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso canal. Aqui é o canal da Política em Tempo Real. Eu sou o professor Djalma Cremonese e nós estamos novamente aqui para repercutir os principais fatos da política, da sociedade, o que ocorreu, na verdade, durante esta semana. E nós estamos aqui em casa, de quarentena também, um pouco improvisados, no nosso ambiente de gravação, exatamente cumprindo a ordem de que cada família fique em suas casas. Lembrando que nós estamos na universidade exercendo a função online pela plataforma Moodle. Nós estamos orientando, nós estamos dando aula normalmente, mas em termos de sair das nossas casas, só em extrema necessidade, farmácia ou alguma rapidamente indo no supermercado e retornando para nossas casas, cumprindo aquilo que determina a Organização Mundial de Saúde para que todo o mundo fique nesse momento em suas casas. E eu vou repercutir agora com vocês aqui nesse vídeo rapidamente. Eu gostaria de que vocês se inscrevessem no nosso canal. Bem no lado direito, abaixo do seu vídeo, tem um íconezinho para clicar, ativar as notificações e participar de uma forma ou de outra aqui, dando seu like. Nos ajuda bastante a divulgar o nosso canal também. Eu começo a análise semanal de hoje. Hoje é sábado, dia 28, dizendo que a Justiça Federal do Rio de Janeiro acata o pedido do Ministério Público Federal e determina a imediata suspensão de campanha publicitária do governo federal denominada O Brasil Não Pode Parar, e aplicou multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Estamos com o governo, nesse momento, o governo Bolsonaro, contrariando todas as diretrizes internacionais, um governo na contramão, que está fazendo o contrário daquilo que o mundo está fazendo. O Bolsonaro está fazendo uma publicidade bem, um dos males o menor, que a justiça, teve alguém, um juiz, que determinou que não fosse vinculada. Logo à frente eu vou vincular para vocês um trechinho dessa propaganda do governo federal conclamando com que a população volte para as ruas, conclamando que a população volte ao trabalho. Seria o momento agora de a gente retornar, ficar recluso, exatamente porque o momento exige. Então, Bolsonaro andando na contramão do mundo, bem dos males também o menor, que grande parte dos governadores do Brasil estão no caminho oposto. Estão pedindo para que seus eleitores, que a sua população dos seus estados fiquem em casa, exatamente para se resguardar dessa doença que, na verdade, está se alastrando muito pelo mundo. O estado de São Paulo também divulga hoje, infelizmente, algumas mortes terão. Paciência, diz Bolsonaro, só para a gente ter uma ideia daquilo que está pensando. Bom, teremos algumas mortes, mas serão de pessoas velhas, então a economia é mais importante. Eu sempre me pergunto assim, se a sua mãe morrer, se o seu filho morrer, se o seu irmão morrer, não terá nenhum tipo, essas vidas não têm nenhum tipo de validade? Então é isso que nós estamos vendo, né? É pior a economia, vai matar mais? Não, não é por aí esse caminho. Então o estudo projeta que até 529 mil óbitos no Brasil vai ser consumado e se isolar apenas os idosos. É aquilo que o Bolsonaro está propondo. E o seu ministro Mandetta, é a reclusão, na verdade, a quarentena vertical, aquela que escolhe as pessoas mais de risco, as pessoas mais idosas e colocam elas de quarentena. Os governadores e o mundo exige, na verdade, aquela reclusão, o enclausuramento horizontal em que todas as pessoas, jovens, crianças, adultos, fiquem em casa nesse momento. Então, infelizmente, algumas mortes vão ocorrer, diz o Bolsonaro, paciência, como se as vidas
humanas não tivesse nenhum tipo de sentido. Então agora eu vou passar para vocês um pequeno trechinho desse vídeo que o Brasil não pode parar, que o governo federal gastou 500 milhões na divulgação, na promoção para divulgar esse vídeo, que vocês vão assistir nesse exato momento, um pequeno trechinho. Preste atenção na publicidade do governo. Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para os comerciantes do bairro, para os lojistas do centro, para os empregados domésticos, para milhões de brasileiros, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos... Como vocês viram, aí foi a propaganda do governo oficial, bem ou mal, dos males o menor, que a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu essa campanha publicitária do governo contra o isolamento social. Estamos aí, em certo sentido, uma boa notícia. E também no Globo, do jornal O Globo de hoje, o SECOM, que é essa Secretaria da Comunicação do governo oficial, apagou as postagens do slogan "Brasil não pode parar" e diz que campanha não existe. Então, me parece que essa posição está tomada, não foi vinculada, não está sendo vinculada, está proibida de ser vinculada, essa publicidade. Também hoje nas redes sociais tem um estudo de um virologista, um médico muito jovem, mas conhecedor da realidade, ficou até nos trending topics do Twitter, é o Átila Lamarino. Ele diz que, na verdade, se não houver, que é doutor em microbiologia pela USP, ele também tem outros doutorados no mundo, ele diz que vai morrer muita gente. A estimativa no Brasil é que pode chegar até 1 milhão de pessoas mortas se não o governo não fizer políticas de contenção da doença, de reclusão, de enclausuramento das pessoas. Vai complicar muito. É um estudioso, é uma pessoa séria, ele está alertando e levou muito chumbo, levou muitas críticas, está levando nas redes sociais dos bolsomínios, dizendo que a economia é mais importante que as vidas. E está aí então. Esse próximo slide que eu estou mostrando para vocês aqui no lado direito do vídeo é uma charge muito interessante do Zé da Silva, que o mundo está dizendo: fique em casa, stay home, queda em casa, e assim, stay a casa. O mundo está falando, e aqui na América do Sul, um presidente irresponsável, inconsequente, está dizendo: pode sair, tá ok? O mundo, na verdade, nós estamos passando um vexame mundial daquilo que está ocorrendo no mundo, e nós estamos contrariando, estamos sendo ridicularizados. Agora, recentemente na Itália, um prefeito, uma cidade de Milão, ele se arrepende de não ter tomado as medidas precauções anteriormente. Eles deixaram ocorrer muito, tardaram a reclusão, tardaram o enclausuramento das pessoas, e eles estão recolhendo mortos dia após dia. Então, como vocês podem perceber, essa charge contraria as posições do mundo. E depois o Bolsonaro veio a público também, sempre essas livezinhas, essas entrevistas rápidas que ele dá na entrada e saída do palácio, né? Ele veio com essa frase infeliz, dizendo que o brasileiro pula em esgoto e não acontece nada. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada. Tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né?
e ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. Até a agência de notícias do próprio governo revela como o brasileiro sofre pela falta de saneamento básico. São milhões de internações por cólera, diarreia grave e leptospirose. Veja a inconsequência se uma pessoa dessa tem condições de estar à frente de um país, na administração. Até que ponto ele é um estadista que se preocupa com a dimensão. Como se o Brasil não tivesse problemas seríssimos, doenças ligadas à falta de saneamento, que geram um custo mais de 100 milhões ao SUS, de malária, toxoplasmose, tudo em decorrência da falta. Então, levar tratamento de esgoto para a população seria um dos desafios mais importantes dos governantes. E o Bolsonaro vem com essa. O brasileiro precisa, na verdade, ser estudado, porque ele não contrai doença. Ele pula esgoto, ele mergulha e não acontece absolutamente nada. E mais, o Brasil tem 48% da população sem coleta de esgoto. É essa a preocupação que eu recebo. Não tem esgoto, não tem tratamento de esgoto, nem água nós temos. Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, é preciso lavar as mãos com água e sabonete, mas as pessoas não têm nem água encanada, muito menos sabonete para fazer as higienes. Então o Brasil tem aí 50% quase sem coleta de esgoto do Brasil, que é a concentração de riqueza. Na verdade, o estoque de riqueza é concentrado nas mãos de poucos. No Brasil, 7 milhões de famílias estão sem casa. E nós, ao mesmo tempo, nós temos 6 milhões de imóveis vazios para especulação. Algo precisa ser feito de uma forma emergencial para que a discrepância, a separação daqueles que têm muito, e são poucos os que têm muito, e que são muitos que não têm nada no Brasil. O estoque ele foi concentrado no Brasil desde as capitanias. Nós tivemos 12 famílias que se apossaram no Brasil no início, depois os senhores de engenho, depois veio a monocultura, depois veio as explorações. A concentração fundiária é um dos nossos principais gargalos ainda no país. A questão do analfabetismo, a questão da escravidão, foi marcado em nossa sociedade que nós temos que resolver essa concentração, principalmente de renda, que existe no Brasil. O Estadão veio com a informação que apenas 1% dos donos de imóveis concentra 45% do valor imobiliário de São Paulo. 1% dos donos dos imóveis concentra 45% dos valores imobiliários de São Paulo. E o país vai mais longe, ele afirma que apenas seis brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Nós temos 6 brasileiros. Se nós pegássemos essa população mais pobre, esses 6 mais ricos, os chamados bilionários, e pegasse essa riqueza e distribuísse metade da população, aquilo que a metade da população brasileira consome. Então, nós temos uma certa discrepância. Em contrapartida, a gente vê os bolsonaristas, apoiadores de Bolsonaro, convocados pelo presidente, indo às ruas fazendo manifestações para voltar ao trabalho. Eu não sei que tipo de trabalho essas pessoas estão voltando, porque analisam os carrões dos bolsonaristas a favor da abertura do comércio nas principais cidades do país. É uma contradição muito grande, porque quem é que foi para a rua? Certamente essas pessoas não vivem diretamente do trabalho seu, certamente vivem dos trabalhos das outras pessoas, ou vivem de especulação. Mais uma contradição no país. Tenho pedido para que os empresários não demitam, diz a Luísa Trajano. É uma empresária, dona das Magazine Luizas, que ela sempre teve uma postura mais social, no contraponto dos grandes empresários. E aí a gente se pergunta, onde está o velho da van, onde está o Madeiro, onde estão os grandes empresários do Brasil, fazendo uma campanha social? Não, eles estão fazendo campanha exatamente
o contrário. E dentro dessa prerrogativa também, eu vou passar um videozinho muito curto aqui pela UOL, organizou esse vídeo, a Universo Online, da Folha de São Paulo, para dizer que os empresários estão criticando essas medidas do governo, né, e estão pedindo que ele cesse esse tipo de convocação para ficar em casa, que abra então você vai assistir às aberrações de alguns empresários do Brasil, o que eles falam sobre a quarentena do coronavírus no país. Assista aí. Você que é funcionário, que talvez esteja em casa, numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco, né, esse home office, né, esse descanso forçado, você já se deu conta que, ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego? Será que a sua empresa tem condições de segurar o seu salário por 60, 90 dias? Pessoal, o que nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E para isso, eu estou trazendo as provas que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. Se nós olharmos para o número de casos do mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro. São 15 mil mortos. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. No Brasil, nós temos aqui poucos casos ainda e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Assistiram? Viram que aberração? Viu que contrassenso? De que mundo que nós vivemos aqui no país? Vocês tiraram as suas próprias conclusões. Para terminar, o Congresso dos Estados Unidos, dinheiro público, chega a um acordo para aprovar o maior pacote da história. Serão doados, distribuídos, gastos pelo dinheiro público norte-americano aproximadamente 2 trilhões de dólares. 2 trilhões. O Trump, na verdade, que é um dos líderes que Bolsonaro tem. Por que Bolsonaro, então, não copia essa ideia do Trump na questão do Estado garantir renda, principalmente para que os mais pobres possam usufruir nesse momento, que fique em casa, que o governo faça uma política pública que atenda às necessidades com cestas básicas, com auxílio à saúde dessas pessoas mais pobres. Se o líder democrata no Senado chama a medida de um novo plano Marshall para os hospitais, para as necessidades médicas, para as pessoas mais pobres, no Brasil nós não temos isso. Muito pelo contrário, nós temos aí um governo que não se preocupa em não quebrar a economia, como se uma coisa tem a ver com a outra. Vamos quebrar a economia, mas nós vamos injetar dinheiro público no Estado. Menos mal que foi aprovado um projeto aí que o Eduardo Suplicy lutou por mais de 20 anos, que se chama Renda Básica que Queremos. Essa renda básica, primeiro o Bolsonaro por ele mesmo daria R$200 apenas para as pessoas ficarem em casa. Aí o projeto foi aprovado na Câmara Federal, agora vai para o Senado, indo para R$600. E se uma mãe de família mora sozinha, ela não tem a renda do pai, ela vai ganhar R$1.200. Então foi aprovado essa renda básica, é o Estado se comprometendo com as pessoas que menos têm. Então são essas informações nesse momento de reclusão, momento que nós temos que enfrentar juntos. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e nos ajude a divulgar o nosso canal da Política em Tempo Real. Eu sou o professor Djalma Cremonese e estaremos logo com outros vídeos de análise da política. Abraço, até logo mais.